Fala, meu povo! Eu quero desejar um sábado abençoado para todos aqueles que estão nos assistindo. Você está no programa Lição Mais. E, por sinal, nós estamos estreando este programa com alegria no coração. Será um programa que vai acontecer todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, onde nós estaremos batendo um papo aqui bem descontraído, bem informal, acrescentando um diálogo teológico à lição que estudaremos nas manhãs de sábado nas igrejas adventistas da Promessa. Então eu convido você desde já a se conectar neste canal, deixando o seu like. Também peço para que você se inscreva e compartilhe esse vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas, assim como você está sendo neste momento. Neste primeiro programa, eu tenho a alegria de fazer aqui esse programa com o meu querido pastor José Hamilton, que está aqui do meu lado, e nós estaremos trazendo informações que, na verdade, não está na lição de amanhã, que estudaremos na escola, mas é alusivo ao estudo em si. Então, é um comentário adicional, teológico. Pastor Hamilton, teólogo, eu também. Então, nós temos a alegria de cumprimentar vocês, todos com a paz do Senhor. E também quero desejar um sábado abençoado ao nosso querido pastor Hamilton. Tudo bem, pastor? Amém. Paz do Senhor Jesus, pastor Altevi, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos vocês. É um prazer para mim poder contribuir com esse momento também e que seja de bênçãos espirituais, crescimento espiritual para todos vocês. Amém. A nossa noite da sexta agora tem conteúdo produzido pela Convenção Ceará. Então iremos dar sequência aqui, já abrindo o bate-papo dessa noite, falando um pouquinho sobre a nova série de lições que estudaremos a partir de amanhã nas escolas bíblicas. A nossa lição ela tem como tema central firmados em Cristo e está embasada nos livros de Colossenses e Filemon. Então será de muita valia estudarmos esta lição, que com certeza vai edificar a nossa vida. Mas, conforme eu já falei, hoje nós não iremos estudar a lição, e sim fazer um diálogo aqui, um bate-papo sobre alguns aspectos teológicos que não estão na lição, mas que julgamos ser necessários comentar e trazer informações para você que está nos assistindo, tá certo? Eu gostaria de comentar aqui, em primeiro lugar, e convidar o meu ilustre pastor Hamilton, para falar um pouquinho sobre a cidade de Colosso. Isso, a cidade a qual foi destinada uma carta onde havia irmãos crentes em Cristo Jesus ali. Então vamos falar um pouquinho, pastor Hamilton, sobre a cidade de Colosso, para aqueles que estão nos assistindo. Então, pastor Altevi, que cidade é essa, né? Que na realidade, ou seja, na atualidade ela não existe, né? Não é colossal, né? Então, mas existe sim uma palavra muito poderosa, uma mensagem muito maravilhosa, né? Que ficou nas Escrituras Sagradas. E a história do Evangelho quando passou por lá, né? Na cidade de Colosso, né? Então, são lições maravilhosas que eu tenho absoluta certeza que nós iremos desfrutar muito, né, dos estudos que teremos aqui durante esses 3 meses, né? Então, como falei, é uma cidade que não existe mais. No entanto, ela estava no contexto da rota missionária, não vou dizer do apóstolo Paulo, mas vou dizer na rota missionária do Evangelho. Então era uma cidade ali do mundo gentílico, né? Naquela época.
e que era uma cidade que fazia parte do Império Romano, né? Que estava ali nas imediações de Éfeso. Inclusive a gente vai perceber que o evangelho chegou lá na cidade de Colosso, onde foi fundada a igreja, depois da visita ou da estadia, durante um tempo bastante considerável, do apóstolo Paulo, lá em Éfeso. Isso. É interessante, pastor Hamilton, que o próprio apóstolo Paulo ele vai discorrer da plenitude dos tempos, né? E a gente percebe que quando Jesus ele subiu aos céus, já havia um contexto social global que facilitaria a expansão do evangelho, tanto nas cidades romanas como também nas cidades gregas. E Colosso, a cidade de Colosso, ela era uma cidade que foi fundada 3 séculos aproximadamente antes de Cristo. Ela era uma cidade muito importante daquela região, né? Ela era uma cidade que era administrada e vivia uma cultura grega. E com o advento, o levantamento, digamos assim, do Império Romano, eles não colocaram aquela cidade em seu mapa de conquistas. E aí aquela cidade, ela foi descartada porque a estrutura romana, que as estradas que foram construídas, que tudo levava a Roma, como tem um ditado, né, que a gente falou nos bastidores, não alcançou Colosso. E aí a cidade ficou um pouco obsoleta, né? Você pode comentar mais um pouquinho, se quiser. Muito bem. Então, na época em que Jesus Cristo começou a pregação do seu evangelho, a gente sabe que ele atuou mais ali entre os judeus. Isso não quer dizer que Jesus Cristo não tenha também evangelizado os gentios, já naquela época, né? Nós temos uma passagem bíblica onde fala da libertação de um moço que era gadareno, né? A cidade de Gadara. Ali. Uhum. E o texto nos dá conta que ele tinha uma possessão maligna. E ele encontrou-se com Jesus e foi liberto. E ele fez um pedido para Jesus. Ele disse: Senhor, permita que eu te siga a partir de agora. Uhum. E Jesus, ele não permitiu, mas Jesus tinha uma estratégia, tinha um propósito para isso, né? E Jesus falou: não, você não vai comigo, mas você vai fazer uma coisa, você vai voltar para a sua casa, para a sua família, e vai contar o que Deus fez por você, como ele teve misericórdia de você. E o evangelista nos dá conta de que aquele homem, ele começou a falar das grandezas de Deus, e de repente ele tinha evangelizado, proclamado o evangelho a 10 cidades daquela região, uhum, né? Então, era exatamente nessa região gentílica, né, que basicamente hoje em dia é a atual Jordânia, né, ali também Turquia, né? Turquia, naquela região ali, que estava localizada, né, estava dando uma visão mais ampla aí, estava localizada várias cidades, né, e naquele momento aquelas províncias do Império Romano estavam em desenvolvimento. E logo aquela Decápolis ali, aquelas 10 cidades, começaram a ganhar se desenvolver, né, e ganhar mais regiões naquela localidade, né? Uhum. Tem historiadores que dizem até que essa Decápolis, depois, quando foi feito as contas, chegava a ter 18 cidades, né? Então, já ali no começo, existia essa perspectiva de Jesus de evangelização, né, interessante, dos gentios. Interessante. Então, para a gente acrescentar mais alguma coisinha aí ao contexto histórico de Colosso, é importante dizer, o senhor na verdade já falou, que a cidade ela não existe mais.
Então você pode assistir documentários, você pode ler alguns comentários bíblicos, você vai ter a informação de que não existe mais nem ruínas dessa cidade. E o contexto foi qual? É aquilo que a gente já começou a explicação. As cidades escolhidas pelo Império Romano, elas foram se desenvolvendo, né? Como Laodiceia, aquelas cidades ali próximas. E a cidade que tinha uma cultura grega, elas foram se tornando um pouco obsoleta, deixando de estar no mapa comercial. E a estrutura dessa cidade, ela começou a se abalar. E literalmente, porque há relatos que aconteceram lá terremotos, e as pessoas começaram a migrar para outras cidades, inclusive a igreja que estava lá. Com o tempo, a gente não sabe a que precisar, mas eles mudaram-se para outras cidades, e a cidade de Colosso, ela desapareceu ao longo do tempo. Então, lá onde o senhor já frisou, em Turquia, né, tem só aquelas colinas, né? A gente não vê mais vestígios daquela cidade. Então, a cidade de Colosso não existe mais. Então, ela foi sucumbida, não é, pelo crescimento de outras, né? E olha que tinha outras cidades ali bastante desenvolvidas, né? Diz que quando houve naquela época catástrofes da natureza, como um terremoto, né? Diz que tinha cidade ali que ela era tão rica que o imperador ofereceu dinheiro para reerguê-la e elas rejeitaram. Diz que não precisavam, né? Quer dizer, enquanto umas eram ricas demais, outras iam se disseminando ali, ficando cada vez mais próximas, se dissipando, aliás, né? No caso, Colosso. Muito bem. Então, a gente traz essa informação importante, histórica, né, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo no programa Lição Mais, que é um diálogo teológico adicional ao estudo da semana, tá bom? Então, nós vamos agora aprofundar um pouquinho a nossa conversa. Eu convido o meu querido pastor para pensar junto comigo, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Até quanto o ensino é importante para a pregação? Você crê que o ensino é importante para a pregação? Há um contexto nisso, né, pastor? Aqui analisando principalmente a introdução da nossa lição, né? Sim, inclusive a igreja de Colosso, ela surgiu com essa característica, não é, da importância do ensino, porque a história nos dá conta de que existe uma probabilidade muito grande de um discípulo chamado Epáfras ter sido fundador da igreja de Colosso, né? E desse discípulo ter sido aluno de Paulo, enquanto ele ficou aqueles 2 anos lá em Éfeso, na escola de Tirano, ministrando, ensinando o evangelho, né? Então teve esse contexto de ensino. É interessante, porque a escola de Tirano, existia várias cátedras que eram ensinadas ali, e a mais importante para nós aqui era o aspecto do evangelho, né? Do evangelho de Jesus. E aquele aluno, Epáfras, ele recebe a informação do professor, né? Do catedrático lá, de Paulo, e ele fica feliz com aquele ensinamento ao ponto de, ao retornar para a sua cidade, ele resolve ensinar. Ele resolve ensinar aquilo que ele aprendeu. E aí surte um grande efeito a partir do ensino, né? A partir do ensino. E é importante a gente ressaltar que o ensino, ele é uma das maiores características do Evangelho de Jesus por causa da sua própria prática. Se a gente analisar
a maior peça literária de todos os tempos, que é o Sermão da Montanha, diz que ele se reunia naquelas montanhas e passava a ensiná-los. E aí tem um episódio, né, que Jesus, quando também estava em um outro lugar, né, em Cesareia, lá em Lucas 5, do verso 1 ao 7, registra isso, ele vê os discípulos tristes porque chegaram do mar, pescadores experientes, e não apanharam nada. E ele se compadece daquela situação, entra no barco e pede para afastar um pouco o barco e passa a ensinar antes daquilo que hoje é buscado por muitos, a pirotecnia, né? O show business, né? o claro das luzes, dos holofotes. Com Jesus é diferente, ele passa a ensinar em primeiro lugar antes de mais nada. Então, Jesus ele nunca se intitulou mestre. Isso. Mas ele começou o evangelho com essa característica do ensino. E essa característica foi que fez com que as pessoas o intitulassem como mestre. Ficaram conhecendo Jesus como o mestre, aquele que ensina, né? Até no final do Sermão da Montanha, tem aquele fechamento que diz que as pessoas ficavam admiradas, porque Jesus ensinava com autoridade, e não como os mestres daquela época, por exemplo, os fariseus, né? Então, Jesus começou com essa característica de ensino, e quando ele encerra ali o seu ministério aqui na terra, né? Quando ele já ressuscitado, naquele momento ali dá ordem para a grande comissão, é essa ordem que ele dá, essa orientação: ide e ensinai, né? Ide e ensinai. Então isso, o apóstolo Paulo, ele pegou assim de uma forma bastante apropriada, de forma que a pregação do evangelho através do apóstolo Paulo tinha essa característica do ensino acadêmico, catedrático ali. E eu provoquei naqueles que estão nos assistindo o pensamento de até quando o ensino é importante na pregação do evangelho, porque a pregação do evangelho, ela não existe sem o ensino. Se a gente analisar a própria vida do apóstolo Paulo, quando ele literalmente cai do cavalo, né? Quando ele tem um encontro com Jesus, é chamado para ser apóstolo, ele primeiro vai passar por um processo de doutrinação, né, de ensino. Isso deve ter durado uns 14 anos. Aproximadamente esses anos. Então ele não foi logo ensinar, pregar, aliás. Ele foi primeiro aprender. Por isso há a importância de nós estarmos voltados em primeiro plano para o ensino, porque o ensino, ele é um melhor e maior método para a pregação do evangelho. O ensino, ele é libertador, né? Esse conceito, até entre os mestres, os grandes professores da nossa atualidade, né? Que o ensino, o aprendizado, ele liberta. E era essa a característica do evangelho pregado por Paulo lá na escola de Tirano, em Éfeso. O evangelho, ele libertava pessoas de filosofias erradas daquela época, de pensamentos, ideologias, né? É tanto que o contexto desta história diz que chegou um dado momento em que as pessoas perceberam que estavam aprendendo coisas erradas. E diz que eles começaram a pegar o seu material, os seus livros, né, de filosofias, ideologias e tudo, e levaram para um certo lugar e desprezaram ali. Diz que colocaram ali para queimar, né? E Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, dá conta de que ali tinha uma fortuna em literatura, né? Então, além de libertar as pessoas de falsas ideologias, existia a libertação de pessoas que também eram possuídas por demônios, né?
enfermidades de várias formas, né? Então o evangelho é isso. Ele é libertador, porque ele vai ensinando um novo caminho, né? Um caminho verdadeiro. É interessante que eu penso assim, que quando Epáfras, ele, que é considerado o fundador da igreja, né? Ele começa ali os primeiros passos, ensinando aquilo que ele aprendeu na escola de Tirano, e as pessoas elas vão tendo as primeiras experiências com Jesus. Só que ele faz isso dentro de um contexto, dentro de uma cultura que é necessário a gente avaliar, pastor Hamilton. Se a gente for pegar a própria epístola de Colossenses, a gente vai ver lá o apóstolo Paulo, ele pegando pesado, especificamente com os judaizantes, né? Ele passa a desconstruir as teses daquelas pessoas que habitavam em Colosso e queriam praticar obras judaicas. E aí ele vai falar das festas, né, dos dias, dos sábados cerimoniais, que a gente sabe que foi cravado na cruz, e outros aspectos. Então, até é tipo assim, uma ajuda que Epáfras ele pede para Paulo. Porque a epístola de Colossenses, como vocês sabem, ela é considerada a epístola da prisão, porque Paulo, a tradição diz que Paulo estava preso na oportunidade da sua primeira prisão em Roma, né? E ele foi visitado por vários dos seus colaboradores, inclusive Epáfras. E aí ele conta para Paulo como estava a igreja. Aí Paulo, mais que depressa, ele manda esse comunicado, ensinando aquele povo a trilhar o caminho de libertação, conforme o senhor falou. Interessante. Para você ver a importância do ensino. Outra coisa que o ensino faz. O ensino, ele nos dá a possibilidade de entender as coisas erradas, né? Isso. Quando a coisa errada chega, né? Isso. Então, estava lá na sua cidade, Epáfras, e provavelmente quando ele frequentava as aulas de Paulo, talvez ele tivesse que fazer uma viagem de 160 a 200 quilômetros, né? Uhum. E ele ia, talvez resolver até algumas coisas lá em Éfeso, né? Que era a principal província do Império Romano, como se fosse assim um tipo de sede, né? Então as pessoas que tinham necessidades comerciais iam lá. Epáfras, ele aprendeu de Paulo. E quando ele está agora já ministrando o evangelho lá em Colosso, que ele percebe que chegam falsos mestres, né, com ensinamentos errados, o censor dele logo ali denuncia, né, que tem alguma coisa errada, né? De quem ele lembra? Ele lembra de Paulo, da pregação de Paulo. Ele procura entrar em contato com Paulo, lhe explicar a problemática, né? E agora ele recebe conteúdo favorável, satisfatório, para ele combater aquelas heresias que começavam ali, que a principal delas era a diminuição, o desprezo pela pessoa de Cristo. Já pensou, né? Então o ensino ele faz isso mesmo, ele tem esse poder. Interessantíssimo, interessante pensar que você, com a Bíblia na mão, você promove libertação através daquilo que você aprendeu e passa a ensinar. Aquele que não quer aprender é como se fosse uma pessoa que não sabe ler. Quem não sabe ler, infelizmente, ele não tem muita coisa a dizer, porque ele não aprende. Então a mesma coisa é com aqueles cristãos, né? A gente sabe, infelizmente tem um aqui, outro ali, que não tem costume, né, de ler a Bíblia, de se interessar na leitura da palavra e trazer a alusão, a ideia do conteúdo da palavra de Deus. Então, é importante que todos possam estudar a lição, né? Estudar a Bíblia, ter desejo de estar em uma escola bíblica, aprendendo as instruções que homens e mulheres
que estudaram, se capacitaram em vários viés do ensino e que apresenta, né, esse conteúdo nas nossas escolas. Então, eu quero fazer esse apelo aqui para que aqueles que estão nos assistindo tenham prazer, alegria de estar nas nossas escolas, que isso é importante, né, amigo? Verdade. O ambiente assim de igreja é como uma família, né? Na família, quando os pais educam os seus filhos, dão um ensino de qualidade, então fica despreocupado, né? Porque aquele filho, ele pode agora seguir o seu caminho e o pai vai estar ciente de que ensinou um conteúdo de qualidade para que em dadas situações da vida ele venha a perceber aquilo que é certo e o que é errado, né? E claro, escolheu o certo. A igreja também, quando ela trabalha, quando ela dá importância para a escola bíblica, ela pode ficar tranquila de que os seus membros, né, os seus frequentantes, eles vão estar ali preparados, né, para poder enfrentar as agruras do mundo, as experiências, né, e até os ataques ideológicos, e ali saber que aquilo está errado e se proteger, né? Então, o ensino, ele é muito importante, foi recomendado por Jesus e é recomendado hoje para que se tenha uma igreja firme. Muito bem, muito bem. Só para lembrar os nossos ouvintes, você está no programa Lição Mais, é um diálogo adicional teológico ao estudo da lição da semana em nossas escolas bíblicas. Procure uma das nossas escolas, vai ter professor capacitado e com certeza para trazer um ensino de qualidade, tá bom? Pastor Hamilton, a gente vai agora falar de um assunto interessante, porque se a gente analisar um pouco do que foi a Idade Média, o período das trevas, foi um período em que não houve ensino, né? Não houve ensino. A gente ainda está falando sobre os ensinos de Paulo a Epáfras, tá bom? Mas se a gente analisar o período da Idade Média, é considerado o período das trevas, e não houve ensino. O ensino foi pouco, como o início ali da escolástica, ali com Tomás de Aquino, a escola de Tomás de Aquino, mas não foi assim algo libertador, como o senhor já falou. E quando a gente analisa a reforma protestante, a partir da reforma protestante, a gente já percebe que a Bíblia ela passou a ser ensinada. E qual foi o resultado disso? O resultado foi a plantação de várias igrejas. A gente tem vários autores da Reforma, né, personagens da Reforma, como Calvino, o próprio Lutero, o Zwinglio. Esses homens eles ensinaram pessoas, e essas pessoas elas saíram com o intuito de anunciar. E o que aconteceu? Plantação de igrejas. Então surgiram as grandes igrejas históricas, consideradas históricas, a partir do ensino da Bíblia, né? E aí a gente faz aqui um link do ensino dos apóstolos, do ensino do apóstolo Paulo, ali na escola de Tirano, onde um homem, Epáfras, ele vai para a sua cidade, Colosso, e ali, de repente, ele passa a ensinar o ponto de plantar uma igreja, porque lá havia a igreja de Jesus, né? E aí, eu queria provocar em todos nós um pouco desse pensamento, principalmente mais contemporâneo. É a mesma coisa plantar uma igreja hoje? Interessante, gostei do raciocínio, da linha do raciocínio aí, gostaria de fazer assim uma conexão. Quando a gente planeja algo e isso dá errado, a gente acha que aquele plano foi frustrado, não é? Eu planejei assim, não deu certo, então foi uma coisa negativa, que se meteu e me atrapalhou, né? Na verdade, Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Estou falando isso porque quando Paulo chegou ali em Éfeso,
ele procurou a sinagoga dos judeus. Isso. Onde ficou ali por, acho que o texto diz que 3 meses, né? Isso, 3 ensinando meses, nas sinagogas. ensinando na sinagoga. Só que a sinagoga era um lugar restrito, né? Não era qualquer um que podia chegar na sinagoga e ter acesso, assim, uma literatura, né? E ter um ensino, assim, completo. Era só para aquelas pessoas que ali se destacassem, né? Acontece que quando perceberam que o evangelho pregado por Paulo, ele não batia com os ensinos dos judeus, né? Porque o evangelho ele tem essas coisas, ele confronta, né? Ele confronta. Então Paulo ele foi impedido de continuar na sinagoga. Foi aí que foi oferecido para ele ministrar na escola de Tirano, onde ele passou ali cerca de 2 anos ensinando, tinha aquele horário de aula ali, bem catedrático, bem didático e tudo, né? Então Paulo teve agora a oportunidade de fazer o quê? De colocar o evangelho na mente de todas as pessoas, o ensino. E onde essas pessoas iam, essas pessoas não somente levavam a mensagem do evangelho, como elas próprias eram em pessoa a mensagem do evangelho, né? Então por isso que a igreja se expandiu, e não só em Colossos, mas em toda aquela região ali, as pessoas conheceram o evangelho. Inclusive Lucas fala, né, que toda aquela região ficou conhecendo o evangelho de Jesus Cristo ali pregado por Paulo, né? Aí a conexão é essa, que está falando na era das trevas da igreja, né? Inclusive o ensino não somente era ministrado, como ele não era recomendado, né? Ele era retido. Falava-se até que um leigo não podia ter acesso, eles tinham até como um sacrilégio, uma coisa, né? Então a reforma veio trazer isso. A ideia da reforma era o quê? Bíblia na mão do povo, né? Bíblia na mão do povo, e aí a igreja começou a experimentar um novo avivamento, né? Agora, se a gente for trazer para os nossos dias, né, fazer uma análise contemporânea da plantação de igreja, eu acho que hoje é um pouco diferente de que na época. É diferente não no contexto social, mas motivacional no mínimo, né? Porque Epáfras e outros que fundaram, como o próprio apóstolo Paulo, né, eles foram e plantaram a igreja com o intuito de ensinar, né, a palavra, né? Hoje há um fenômeno aí que a gente às vezes fica até um pouco triste, porque há motivações escusas para se plantar uma igreja, para se abrir uma igreja, né? Vários dissidentes, né? As pessoas, infelizmente, entram em cisão, né, nos grupos de igreja e resolvem abrir outras igrejas e passam a ser os donos da igreja, né? A pessoa registra uma igreja no nome dela, ela é a dona da igreja, não é Jesus, é ela que é a dona, e às vezes até passa para o filho, né? E a gente está vivendo um período aqui, a Convenção Ceará, na plantação de uma igreja, que é a IAP, lá de Itapipoca. Semana passada eu estive lá e o querido missionário que está lá com a sua esposa, o missionário pastor France e a diaconisa Celiane, principalmente o pastor France, ele disse que estava preocupado porque as pessoas perguntavam para ele o porquê dele abrir aquela igreja ali, né? Como se elas estivessem desconfiadas, porque elas estão vendo o que está acontecendo, né? Há aberturas e aberturas de igrejas sem um motivo que seja bíblico, conforme a gente está estudando aqui. E aí eu tive que conversar com algumas pessoas que o pastor France, ele não está ali porque ele resolveu ir para lá abrir uma igreja, não. Ele está sob a autoridade da DCR, da diretoria da Convenção Ceará, com uma missão de plantar a igreja através do ensino da palavra. Inclusive, essa semana, ele ministrou um curso bíblico para mais de 10 pessoas. Olha onde é que está o ensino, né? Então, a nossa recomendação
é que haja o ensino ali. Então, tem um autor, Tim Keller, ele fala que a propósito da plantação de igreja, o primeiro propósito que tem que ter, que o plantador de igreja tem que ter, é o crescimento numérico. A igreja ela se expansiona, né, com a plantação. E também o crescimento do avivamento, né, a questão da renovação espiritual. Então, nós temos esse probleminha, né? Assim, uma pessoa leiga, com uma pessoa que não tem uma intimidade com a palavra, ela vê com maus olhos, pastor. Você acredita nisso? Às vezes se faz essa diferença entre qualidade e quantidade, né? Tem pessoas que dizem, o importante é a qualidade, não a quantidade. No entanto, a quantidade é um adjetivo da qualidade no contexto do Evangelho, né? Porque o contexto de Atos dos Apóstolos diz lá que a palavra de Deus crescia e muitas pessoas, né? Ali milhares de pessoas conheciam o Evangelho, aceitavam o Evangelho do Senhor Jesus. Mas o contexto ali do crescimento, ele não era somente numérico, era numérico, mas também não era somente. Isso. Pessoas eram libertas ali, né? Pessoas eram libertas, pessoas mudavam de vida, né? Pessoas viviam mais felizes por conhecer as verdades do Evangelho, né? Então, o quesito quantidade está também inserido ali na qualidade, né? No contexto do Evangelho. Então, falando aqui especificamente, né, do trabalho da plantação da igreja lá em Itapipoca, né? Eu também tive a oportunidade de, na inauguração lá no começo do ano, a gente estava lá, né? E eu lembro muito bem que passou um grupo de pessoas assim no carro e olharam assim e disseram assim, mais uma igreja, né? Então a gente vê que Paulo experimentou isso também. Paulo chegou assim num lugar onde havia vários segmentos de ensino, né? Mas só que ele tinha a consciência de que ele trazia com ele um ensino libertador, o ensino do Evangelho, né? Da mesma forma, o Evangelho, onde ele chegar, ele vai se destacar através da sua mensagem, do seu ensino, né? E pessoas vão ser libertadas, em nome de Jesus, ali na IAP de Itapipoca, né? Onde ele vai fazer a diferença. Em nome de Jesus, é isso aí. Então, a gente também entende dessa forma, né? Que a igreja, ela precisa se dedicar ao ensino e na pregação do Evangelho. Primeiro, o ensino, depois pregação do Evangelho, porque isso é a vontade de Deus, né? A gente tem esses exemplos aí e nós estaremos estudando, né, a partir de amanhã, essa série de lições que tem como título, mais uma vez falando, Firmados em Cristo, e é a questão da firmeza, né? Qual é a nossa firmeza? Está em quê? Será que está na instituição? Será que está nas liturgias? A verdade, nós precisamos estar firmados em Cristo. E para ser firmado em Cristo, é necessário análise e estudo da palavra de Deus. Pastor Abilton, nós estamos pegando aqui a reta final do nosso bate-papo aqui informal, bem descontraído, teológico, bíblico, sobre o tema da semana. E queria que o senhor falasse aí de forma bem institucional a respeito dessa nova lição, quais são as suas expectativas dela. Bom, quero me basear aqui no que está escrito na nossa, já faz um tempo que vem escrito aqui na contracapa das nossas lições, né? Missão da escola bíblica: transformar as pessoas em discípulas de Cristo através do ensino e da prática da palavra de Deus, né? Então, nesse sábado agora é só um pontapé inicial de 3 meses, onde estaremos aqui com esse tema, né? Firmados em Cristo. Cristo é a
a nossa raiz, né? Então, que esses sejam 3 meses, assim, de muita firmeza nome de Jesus. espiritual, né? Plantação de igreja, pessoas aceitando ao Senhor Jesus, Glória certo? Então, que sejamos bem-sucedidos nesse momento, nesse período de estudos, em nome do Senhor Jesus, é o que desejo para todos nós. Muito obrigado, pastor Hamilton, por estar contribuindo aqui nesse trabalho que tem com o intuito levar às pessoas uma compreensão teológica do estudo. Amanhã, pela manhã, tem nas nossas escolas o tema O Poder do Evangelho. O Poder do Evangelho. Então você já vai se preparando para esse estudo maravilhoso. Então nós queremos aqui, a partir de agora, promover aqui o encerramento do programa. É com alegria que a gente abre esse programa que acrescenta, de certa forma, conhecimento aí o seu estudo. Você que já fez a lição, estudou a lição, então você pode sim continuar estudando a palavra e com certeza ela vai dar cada vez mais edificação para a sua vida, tá bom? Então, você está no canal Promessista Ceará, nosso canal tem crescido, nós temos todos os domingos o culto regional, transmitido direto da IAPSED, de Jardim América. Você também é convidado a participar e assistir, não somente na online, mas depois fica gravado aqui no nosso canal. E semana que vem nós estaremos de volta a partir das 19 horas, das primeiras horas do dia do Senhor, da sexta, à noite, com mais um bate-papo teológico adicional ao estudo da semana. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, minha gente. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Obrigado.